De acordo com as investigações apuradas até então pela Operação Penalidade Máxima 1 e 2, a inteligência artificial era uma das ferramentas utilizadas pelos fraudadores para ganhar dinheiro. Por jogo, os fraudadores chegavam a faturar R$300 mil. Uma das estratégias do grupo criminoso para manipular jogos era usar ferramentas de inteligência artificial. Nessa conversa, um dos integrantes da quadrilha menciona os robôs, que garantiam apostas simultâneas em um mesmo lance que muitas vezes já estava combinado com os jogadores. Em média, o valor de ganho para cada acerto era de R$500. Segundo a investigação, o grupo mantinha diversas contas de laranjas para receber os valores e não levantar suspeitas. Por jogo, eles chegavam a lucrar R$300 mil. Nesta conversa, dizem que o lucro total dos jogos do fim de semana passou de R$730 mil. Segundo o Ministério Público, o grupo atuava com funções específicas. O núcleo apostadores aliciava os atletas. O financiadores fazia o pagamento aos envolvidos. O núcleo intermediadores, que aproximava os jogadores e apostadores. E ainda o núcleo administrativo, que fazia as transferências financeiras. Hoje, o Atlético Paranaense demitiu os jogadores Pedrinho e Brian Garcia. Os dois aparecem na planilha de apostadores. Até o momento, eles não foram denunciados pelo Ministério Público. Esse advogado, especialista em direito esportivo, diz que é preciso punição severa para os envolvidos. O clube que paga o salário do atleta para que ele tenha o melhor desempenho esportivo nunca vai esperar que ele receba vantagem financeira para poder agir contra o próprio clube. E também vejo como prejudicadas as federações e confederações que regem as competições e principalmente o torcedor. Tá todo mundo errado aí nessa história, o grande prejudicado é o futebol brasileiro. E para a gente entender mais sobre essa questão aí, como é que funciona, o que pode ocasionar esse esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro e quais as futuras consequências para os jogadores envolvidos, o Camisa 8 está recebendo aqui em nossos estúdios o diretor jurídico da Federação Cearense de Futebol, o advogado Leandro Vasques. Muito bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo ao Camisa 8. Quem vai me ajudar nesse bate-papo é o meu parceiro de Camisa 8, Bruno Balacós. Seja muito bem-vindo, Balacas, aqui novamente esse local que você tão bem conhece. Doutor Leandro, mais uma vez, obrigado pela sua paciência em atender aqui o Camisa 8. De que maneira todo esse esquema que a gente está vendo aí de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro aí de futebol podem respingar na federação, nos jogadores? Como é que o senhor analisa tudo isso que está acontecendo? Bom dia. Bom dia Luiz, bom dia Bruno, a todos que nos acompanham, um privilégio estar aqui debatendo um tema tão relevante, tão importante, impactante para o esporte nacional. Bem, a federação ela se irmana, né, a todos os torcedores no mesmo sentimento, um sentimento solidário de buscar contribuir com as autoridades para que isso seja cada vez mais desvendado. Nós precisamos compreender que o futebol ele é um patrimônio imaterial, né, do brasileiro, nacional, né, e que nós não podemos aceitar que isso seja tisnado, que isso seja manchado. Por isso que nós defendemos também a apuração rigorosa e a punição severa de todos os envolvidos. Nós podemos até adiantar, a CBF tem atuado de maneira irmanada com todas as federações de futebol dos estados. Existe uma empresa seríssima que atua no monitoramento dos jogos, a Sport Radar, e esses relatórios, quando há um desvio de conduta, um comportamento estranho, inusitado, aquilo ali é destacado para uma apuração prévia, e esse relatório depois é encaminhado às federações de futebol e as federações encaminham ao Ministério Público. Isso já tem acontecido com uma certa frequência. E por isso que existem inúmeras investigações, certamente fluindo, dentro do território nacional pelo Ministério Público, e nós torcemos, obviamente, que se chegue aos responsáveis, além dos que já foram identificados, para que nós possamos preservar as competições, porque nós não podemos aceitar sabotagem, por esses indivíduos maliciosos que estão assediando os jogadores. Também sendo importante destacar que os clubes possuem uma responsabilidade muito grande na conscientização dos jogadores, principalmente dos jovens. Por isso que eu defendo que haja uma governança interna, uma governança corporativa, de trabalho de conscientização do jogador, do jovem jogador, ou mesmo do maduro, porque, eu repito, não há corrupto sem corruptor, não há criatura sem criador.
jamais esses aliciadores iriam obter algum tipo de vantagem, lesando não só o campeonato, mas também as próprias empresas, né, de apostas, porque elas também são as vítimas, talvez as principais vítimas depois dos torcedores. Então, isso não aconteceria se os jogadores que estivessem blindados na sua consciência, de não alugarem a sua consciência e não se submeterem a isso. Porque eles mal sabem, talvez mal compreendam o impacto que isso possa gerar nas suas próprias vidas. Não só a suspensão na atuação na profissão, como também impactos na própria lei penal, porque o Estatuto do Torcedor prevê no artigo 41, C e D, que a corrupção desportiva, que é você obter uma vantagem pecuniária ou não, mas para alterar o resultado de uma partida, a pena de 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos de reclusão. Ou seja, uma pena que, se acima de 4 ela acontecer, o indivíduo já é apenado num regime semiaberto. Então, talvez muitos incautos, ignorantes, leigos não tenham a noção da gravidade que é, além, obviamente, das fronteiras desportivas que comprometerem o futuro desse jogador. Doutor Leandro, assim, um ponto que é preciso ser esclarecido para quem está nos acompanhando agora, que talvez não tenha se situado por completo o que está acontecendo no Brasil hoje, o que você pode trazer para a gente em relação a esclarecimento sobre, do ponto de vista do direito esportivo? Por que é que casos como esse, logo que estouraram os primeiros casos, as denúncias, já foi colocado que tem que paralisar o campeonato? Por que que, no caso, em casos como os que estão sendo investigados no Brasil, não cabe nenhuma possibilidade de paralisação de campeonatos e sim uma investigação individual a esses atletas? É interessante também esse esclarecimento para que as pessoas possam entender de que em nenhum momento está se colocando em xeque aqui a lisura de um campeonato brasileiro, de um cearense, de uma Copa do Brasil. As competições seguem, a investigação fica à parte. Sem dúvida, Bruno. É importante mencionar esse detalhe. Veja, não é porque uma parte do corpo, né, está comprometida, está necrosada, que você vai comprometer o corpo inteiro. Você tem que amputar aquela parte que está necrosada. Então, existe um princípio no direito esportivo chamado princípio pro competitione. É uma expressão latina, mas o que quer dizer? Quer dizer que o campeonato ele é soberano, ele tem que prevalecer sempre. Então, por exemplo, não é porque há uma competição com 30 clubes, em que um dos clubes houve alguma névoa de má versação, de combinação de resultados, etc. Não é porque um clube cometeu um desvio de conduta, né, um deslize, que nós vamos anular todo o certame, toda a competição. Porque os demais clubes estão agindo de maneira idônea, de maneira correta, de maneira retilínea. Então você tem que depurar, que decotar aquela parte necrosada. Por isso é que quando se cogitou de se suspender o campeonato, isso foi prontamente rechaçado pela CBF, porque não é porque um aluno sabotou o vestibular oriundo de uma escola, que toda aquela escola vai ser generalizadamente maculada de uma escola que forma maus alunos. Não, aquela conduta individual ela tem que ser decotadamente analisada e aquele jogador, no caso do futebol, né, das manipulações de resultado, ele ser punido na justiça desportiva, como aqui já aconteceu em 2020, 2022, e também na seara penal, junto ao Ministério Público oferecendo a denúncia e o Poder Judiciário depois sancionando o jogador. Agora a gente observa, doutor Leandro Vasques, que parte dos jogadores que receberam aí essa vantagem pecuniária, né, esse valor aí por fora para poder transgredir as leis em campo, muitos deles recebem salários não tão altos, não é aquele salário de grande, daquele pessoal da primeira grandeza, né? Uhum. E isso é uma coisa recorrente no futebol. Não seria um momento também da gente pensar numa equiparação salarial para que não haja uma desigualdade muito grande? Recentemente aqui no Camisa 8 a gente mostrou que 1% dos jogadores ganham altos salários e 99% dos atletas ganham até 2 salários mínimos. Não é um abismo em que justamente aí é que entram esses oportunistas para poder ganhar vantagem em cima de quem já ganha pouco? Veja bem, Luiz, o cenário do futebol, ele flutua dentro de um ambiente privado, né? A CBF não recebe recurso público, as federações de futebol também não. Então são certames absolutamente privados, tanto no Brasil como fora dele. Essa questão, inclusive, das sabotagens de monitoramento ou de resultado de jogos, todos sabem, aconteceu também, inclusive na Itália e em outros países, sim, né? E teve uma repercussão muito preocupante, isso no final da década de 90 já. Mas, lhe respondendo objetivamente, o mercado é que regula a questão salarial.
né? Por ser justamente um ambiente privado, é difícil as federações terem algum tipo de intromissão. Não poderia ter um piso, seria difícil. Eu acredito que talvez o sindicato dos atletas possa defender algo no sentido, né? E obviamente a federação aplaudiria. Tudo que é pro bem do futebol, nós estaremos ao dispor de aplaudir. Mas é difícil regular isso. Eu prefiro apostar num trabalho de conscientização, porque o tribunal da consciência de cada pessoa é que vai desenhar o seu destino, né? Primeiro você faz as suas escolhas, depois as suas escolhas fazem você. Então eu acho que o trabalho de conscientização desses atletas, inclusive, principalmente desses que são menos bem remunerados, mostrar a eles que eles podem ter uma trajetória absolutamente curta se eles alugarem as consciências e se submeterem a esses aliciadores que querem tisnar e manchar o futebol brasileiro. Por isso que eu falo que o trabalho de governança corporativa interna dos clubes de futebol brasileiro são necessárias. E como você bem falou aqui em off, boa tese essa para o advogado, né? Muito para criativo, receber né? ali a dívida, né? Vale tudo, né? A criatividade jurídica, né? E Goiânia está bombando nessas discussões, né? Porque começou com o Vila Nova, por exemplo, o Vila Nova denunciando. Agora o Goiás também como um clube aí que se sente prejudicado. Lá no futebol goiano, acho que talvez seja o epicentro hoje dos problemas, né? Verdade. Tanto que é justamente no centro-oeste brasileiro e justamente dali está se espraiando para o Brasil todo, não só a descoberta desse tipo de atitude censurável, mas principalmente uma consciência coletiva, nacional, de se buscar, de uma vez por todas, enfrentar isso. Por isso que todas as federações estão irmanadas, né, afinadas no mesmo diapasão, que é o de enfrentar essa realidade e denunciar os fatos ao Ministério Público e às autoridades policiais. Agora, doutor, só um ponto agora para a gente jogar essa discussão lá para frente. Os próximos passos agora dessa investigação é a criação de uma CPI, ou seja, esse assunto já digamos, está saindo do âmbito das investigações lá, dos órgãos competentes, digamos assim, Ministério Público e tudo mais, indo agora para o Congresso, inclusive com participação de parlamentares cearenses. Inclusive já teve uma visita essa semana do deputado André Figueiredo, que vai ser um dos 3 cearenses, inclusive o primeiro vice-presidente dessa CPI, que vai ser instalada lá no Congresso. Como é que vai ser, a partir de agora, o acompanhamento da federação junto aos integrantes dessa CPI para tentar esclarecer os fatos? Bem, o presidente Mauro Carmélio, da Federação Cearense de Futebol, já determinou a nós, do Departamento Jurídico, que buscássemos essa afinação, esse encontro para trocar informações colaborativas com o deputado André Figueiredo. Me parece que o deputado Yuri também irá compor e o deputado Danilo Forte. Né? Então, são parlamentares cearenses que estarão atuando aí na CPI e a orientação da presidência da federação é que nós os busquemos para formular documentos, dados que nós tenhamos, relatórios que nós possuímos e também lembrando que nós já encaminhamos muito material ao TJD, né? Já tive várias reuniões com o presidente Valdir Xavier, do TJD aqui, do estado do Ceará, como também ao procurador do TJD, o doutor Roberto Girão, que também está ciente de toda essa complexidade. E também temos estado colaborativos permanentemente, nós, Federação Cearense de Futebol, com o Ministério Público do estado do Ceará, em especial com o NUINC, que é o Núcleo de Investigação, bem conduzido pelo doutor Humberto Biapina, doutora Ana Frossá, que nós tivemos já vários contatos. E as investigações prosseguem. Obviamente que elas são sempre silenciosas, justamente para que não haja nenhum prejuízo no seu desfecho. Mas o que importa é que nós estamos todos no sentimento de fato, encontrar todos os responsáveis, esses assediadores, para que sejam devidamente punidos na esfera esportiva e na esfera penal, sem deixar, obviamente, de descurar da necessidade de conscientizar o atleta, os clubes, da necessidade, repito, de governança, porque, repito mais uma vez, não existe corrupto sem corruptor. Separar o joio do trigo, simplificando tudo por aqui. Aí nas suas mãos eu estou vendo aí que tem uns papéis, Sim. e se eu não me engano, nós temos caso já investigado pelo Tribunal de Justiça aqui desportivo do nosso estado, Sim. Manipulação no nosso futebol, é isso? Sim, tivemos em 2020, né, o julgamento, né, do presidente do Barbalha, teve uma suspensão inicial de 270 dias, multa pecuniária de R$40 mil, depois reduzida a 20 mil, mas também em 2020, depois tivemos, o TJD também impôs penas ao Crato em 2022, né, acho que todos recordam, no ano passado, e essas investigações todas foram provocadas no âmbito da federação, ao TJD, e depois também aos órgãos também auxiliares
como o próprio Ministério Público também tomou conhecimento à época. Essas pessoas que estão aí nesses papéis, nesses processos, elas foram banidas do futebol ou por enquanto estão suspensas? Por enquanto suspensas, mas com penas elevadas e penas pecuniárias também, acima de R$20 mil, R$40 mil. Para eles poderem ser banidos, o que é necessário para que nunca mais essas pessoas possam gerir no nosso futebol? Eu acredito que investigações de maior fôlego, com maiores provas, maiores indícios, possam um dia comprometer de forma definitiva a atuação dessas pessoas. A lei desportiva ainda é um pouco flexível, né? Ainda é um pouco flexível porque ela suspende de 120 a 720 dias, né? Mas há a possibilidade de exclusão definitiva, mas depende de provas robustas. Então, acredito eu que com esse novo cenário, com um novo fôlego emprestado pela CPI no Congresso, nós vamos conseguir reunir estruturas de alteração legislativa que nos favoreçam uma investigação mais célere até, para que possamos punir os culpados com mais velocidade. Doutor Leandro, como é que tem sido até agora, se puder passar para a gente um pouco de bastidores ali do ambiente da federação, de como é que tem sido essas conversas com o Ministério Público e com os clubes também, porque a federação ela é um representante dos clubes, né? Como é que tem sido esse diálogo nos últimos meses, não só dos últimos meses, mas dos últimos anos? Porque nos últimos 2 anos a gente tem tido, infelizmente, alguns casos que interferem o andamento do campeonato por questões de justiça desportiva, né? Como é que está o que é que os clubes têm passado para a federação de preocupação com esse cenário de que muitas vezes as competições podem sofrer danos por conta de manipulações de resultados com atletas? Né? Sim, lógico, isso é um mal, né, que tem gravitado todo o cenário do futebol e tem preocupado os dirigentes, as federações, como não podia ser diferente. Mas o presidente Mauro Carmelli tem mantido contatos com os dirigentes, os presidentes dos clubes, né, e encontrando essa harmonização de sentimento. Obviamente que é uma revolta coletiva. Sim. E obviamente que há uma consciência interna dos clubes, né, de alertar os seus jogadores para esse aliciamento. Né? Obviamente que jogadores, às vezes, que são muito bem remunerados, jamais se submeteriam a esse tipo de assédio. Né? No entanto, aqueles que ganham pouco, com certeza são mais vulneráveis, né, e podem ser atraídos, né, por esse canto da sereia. Mas a ideia, obviamente, é trabalhar a conscientização coletiva. Isso é o principal argumento, porque não vai haver corrupto se não houver corruptor. Né? Então, se os assediadores, eu acredito, sempre existiram. Agora que nós estamos jogando as luzes sobre isso. Se não fosse o presidente do Vila Nova, talvez a gente não teria nem ciência da gravidade do problema. Exatamente. E lembrando que isso já aconteceu, inclusive, no futebol europeu, né? E com impactos muito robustos lá. Então, lamentavelmente, o ser humano, infelizmente, existem aqueles que desviam da sua conduta ideal e acabam migrando para esse segmento. E aqueles que estiverem tentando pensar que irão promover o assédio ao Campeonato Brasileiro, eles podem verdadeiramente se esquivar, porque serão alcançados pelas mãos da Justiça. A gente está chegando na reta final aqui do programa. Balacó, vou lhe dar a honra de fazer o último questionamento do doutor Leandro Vaz. Vamos lá, rapidinho. Doutor, agora outra questão também que nos preocupa em relação à regulamentação aí das casas de apostas, né? Que também, é claro que a gente vê que o problema hoje está nos apostadores, né? E os jogadores. Mas tem esse debate também que está em voga no Brasil de regulamentar. Como é que você tem visto essa discussão que agora deve ir para tornar lei também, né? Regular as casas de apostas, a taxação, né? Na verdade, hoje o que nós verificamos é que as casas de aposta, né, na verdade... São os famosos bets, né? Os famosos bets, que hoje são centenas, na verdade, eles têm sido a principal vítima da sabotagem dos resultados de manipulação de jogos. Porque, faltando 5 minutos, quando você impede mais a aposta, o apostador coloca um valor X, que vai haver um pênalti. E aí, se há a combinação com o jogador e acontece aquele pênalti, ele ganha a aposta frente ao Betis X, né? O Betis que for. Então, o que há? Há no Congresso Nacional a tramitação de um projeto de lei que visa também melhor regulamentar a atividade dos Betis. Atualmente, os provedores são fora do país, né? Em outros países, como Malta, em outras fronteiras. Alguns paraísos fiscais. Alguns paraísos fiscais. E agora o governo visa realmente atrair e trazer para cá, para que os provedores atuem aqui mesmo, e haja uma regulamentação tributária, o que seria razoável. Né? Só que os proprietários de bets apenas estão achando que está havendo uma certa, alta demais, né? um certo rigorismo, né? uma certa sede, né? do governo federal na questão tributária. Porque, no caso também, o apostador que venceria, né, a aposta, ele teria tributado algo relativo ao imposto de renda, né? 27,5% seria recolhido.
o que não é de todo ruim, porque isso já acontece com a Mega Sena, com as outras apostas que são reguladas pelo governo federal. Mas essa tramitação está no Congresso, né, ainda está em debate, discussão, porque se visa aí modular, equacionar uma solução que atenderia a ambos os lados. Ao governo, ao Estado, como ente arrecadador, tributador, e às empresas para que possam elas permanecerem sobrevivendo, desde que não sejam asfixiadas também com o exagero na cobrança desses tributos. Então essa discussão está paralelamente acontecendo, mas que ela é providencial, é necessária e vai regular definitivamente a atividade no nosso país, o que eu acho produtivo. É isso aí, o Camisa 8, meu amigo, está chegando aqui no final. Agradecer a sua entrevista aqui ao nosso programa, esclarecedora. É um tema que, se a gente fosse puxar aqui, dava para ficar mais 1 hora de programa, porque ele é pertinente. Esperar que o futebol brasileiro sobreviva após essa enxurrada de avalanche de manipulações de jogos. Obrigado, Bruno Balacó, pela sua participação aqui com a gente, por esse bate-papo. Mais uma vez, obrigado pela sua entrevista. E para você de casa, meu amigo, o recado é o seguinte: tem Camisa 8 nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã, Camisa 8 ao vivo no YouTube do Portal GC+. É a resenha sobre tudo que está rolando no mundo esportivo. Coloca um lembrete aí no seu celular. Amanhã, segunda-feira, 11 da manhã, tem Camisa 8 ao vivo no YouTube do Portal GC+. Bom domingo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima.